Então a gente está aqui, ó, com a nossa cena final. Vou inverter, deleto, limpo agora o nosso prompt, porque a gente vai para outro processo, né? Lembra que nós geramos essa imagem? Agora a gente vai usar ela, né? Então vou carregar a nossa cena aqui, ó. Beleza? Daqui eu pulo para cá, ó, End Image. Beleza? Então o nosso prompt agora vai dizer o que? Já é um prompt um pouco mais complexo, porque a gente tem que dar uma explicação mais clara da ação de movimento dessa câmera. Então, o que acontece, né? Eu estou dizendo para ele que é um movimento suave, claramente definido. Primeiro a câmera avança de forma horizontal para frente em direção à praia. Então é uma câmera que ela estava aqui horizontal, né, na parte superior, que era uma cena de drone, né? Um shot único, contínuo de drone, acabou não traduzindo aqui, mas é uma cena que ela avança em direção à praia, mantendo a mesma altitude, sem descida nesse momento. O drone se desloca em linha reta, então daqui ele vai em linha reta na costa, fazendo esse enquadramento da costa ali, né? Basicamente essa a vista que nós temos aqui, ó. Beleza? No terceiro momento, à medida que o drone se aproxima da linha da costa, a câmera inclina gradualmente em um top view. Revelando a linha do horizonte, o drone permanece travado no mesmo trecho da praia visto desde o início, sem movimento lateral, sem ficar fazendo giro ou deslocamento, né? A posição final alcança um Street View, Beach View, né? Um nível ali da praia, mais ou menos a 1,60 da areia. Então é um nível um pouquinho mais alto ali, voltando para o oceano. As casas à beira-mar, sensação de humana ali, vista do olho, por exemplo, como alguém parado ou caminhando lentamente na praia. Beleza? Então, a gente vai pegar com base nesse prompt aqui. Tá vendo como que ele explica a cena? Então assim, a montanha minha não é beira-mar, não tem costa, mas o que tem na sua aí, né? O que contempla esse projeto? Você tem que entender isso. E aí você vai adaptar e descrever. Como que você faz isso? Copia esse prompt e aí você vai jogar lá no Gavião Arqueiro ou até no Capitão América e fala assim, altere esse prompt da seguinte forma, 2 pontos, aí você cola o prompt. Aí você fala assim, altere, e aí você explica, né, o que você quer que altera ali, cola o prompt em inglês, ele vai fazer o ajuste para você. Isso é uma técnica de desdobramento de prompt, né? Você está alterando a base de um prompt com base naquilo que você precisa. E é necessário que você entenda e compreenda isso, tá? O prompt é uma base. Então eu carreguei aqui, acho que eu acredito que é isso. Vou colar e vou fazer aqui 2 gerações, tá? Aqui é um movimento um pouco complexo, né? Ele tem que vir entender que aqui está a costa do mar e vir com essa câmera para esse lado. Entenda que não precisa ficar 100% perfeito, porque a gente vai acelerar isso muito. Essa transição ela vai ser um fast muito rápido, é um speed ramp aí, rápido demais até, para disfarçar algumas imprecisões. Então fique tranquilo, tá? Mesmo que saia algum detalhe ou outro, até aqui ao vivo, aqui durante a aula eu vou mostrar para você, mas ele tem que mais ou menos entender, né, que a câmera tem que vir dessa área e avançar ali bem próxima aqui, ó, né, ao mar. É isso que ele tem que entender. O restante a gente consegue acelerar e dar uma passada de pano. E é bem tranquilo, é isso mesmo. No vídeo a gente nem percebe. Estou com as 2 versões aqui e eu quero te mostrar uma coisa. Olha como que é interessante, tá? Tá vendo essa versão aqui? Ele entendeu o lado, só que olha o bug que ele deu ali no meio. Cara, assim, se você acelerar o vídeo, eu acredito que ainda dá para disfarçar, sabe? Mas, ó, com uma geração a mais, como eu gerei 2, olha essa daqui. Cara, ficou muito perfeita. Assim, algum negocinho aqui uma árvore ali, deu só um detalhe, mas perfeito, encaixou, entendeu? Eu vou acelerar o vídeo, ninguém percebe esse detalhe aqui, tá? Então é esse tipo de transição aqui que você tem que encontrar, né?
É uma dica aí para você. Isso aqui já é mais que o suficiente para a gente utilizar, tá? Então vou fazer o download aqui. Você faça isso e na hora de você criar, né, saber qual escolher, então você tem ideia de qual é o melhor. Eu te explicando aqui. Beleza? E de verdade, mais que isso aqui, provavelmente ele não vai conseguir gerar, tá? Tipo, mais estável que isso. Isso aqui eu acredito que é a estabilidade máxima que ele consegue aqui. Mas já é mais que suficiente, porque a gente ainda vai acelerar esse vídeo, então ele vai ficar bem dinâmico e apresentável, ok? Vou para a próxima. Basicamente eu vou inverter, porque daqui a gente vai... Lembra que a gente fez lá a família, né, passeando na beira ali da praia, tocando na água, aos pés. Eu vou carregar aqui a nossa cena, vou limpar o prompt, porque não é esse prompt. O prompt ele vai dizer que ele se inicia, né, a partir de uma posição da costeira elevada, que é essa cena, estou explicando para ele, olhando em direção ao empreendimento residencial, a beira e a linha da costa. A primeira câmera avança para frente, ok? Em direção à praia, enquanto desce lentamente, porque a câmera estava mais alta, ela desce um pouco e avança, né? Em seguida, à medida que a câmera aproxima da areia, ocorre uma transição gradual de vista elevada para uma ground level perspectiva, revelando uma mãe e uma filha pequena já caminhando. Tá vendo como que eu estou explicando a ação? Pô, ele sai de uma câmera um pouco mais alta da beira da praia, a câmera avança lentamente, um pouco mais baixo, vai ter duas pessoas ali caminhando, e provavelmente eu vou detalhar ainda o caminhar. Deixa eu ver aqui, a filha caminham, né, em direção ao mar, ao longo da orla, sendo mostrada em perfil lateral em relação à câmera. A mãe segura gentilmente a mão da criança, ambas vestem roupas de praia, trajes de banho com expressões e linguagem corporal que transmitem alegria, calma e conexão. A câmera se estabiliza próxima à linha da água. Aqui eu estou falando ondas suaves se aproxima de seus pés, ou seja, eu estou pedindo para dar movimento de água, né? Pegadas ficam visíveis na areia conforme elas andam, né? Por exemplo, o estilo de movimento deve ser suave, realista e fisicamente plausível. Beleza? Sem corte, sem zoom repentino do nada, é a sensação de um take único e contínuo. Tá vendo como que é? Você é o diretor da cena, né? Você tem que descrever a ação que vai acontecer. Basicamente, essa é a lógica por trás. E aí você pode dar uma ideia para o agente GPT lá, e ele vai fazer o resto, tá? Pode carregar a primeira, a segunda imagem, joga lá, eu preciso de uma transição entre essas cenas aqui. E com base nessa ideia, né, a câmera desce um pouquinho, a pessoa caminha para frente, a água se move. Você pode complementar, inclusive, ok? Vou gerar duas versões aqui. Duas, de verdade, essa cena aqui eu tenho certeza que vai ficar muito artístico, nível cinema mesmo. Esse mar aqui, né, esse movimento da água. Só IA para trazer esse nível aí. Vou fazer no 3D isso aqui, meu irmão. Não é papinho de 5 minutos, não. Quem já mexe com 3D sabe que isso aqui levaria algumas horas. Galera, se liga nessa cena. Eu imaginei que ia ficar uma obra de arte. Olha isso aqui. Meu irmão, olha essa água. Saber que isso aqui era uma imagem parada. E ele conseguiu interpretar a entrada. Tá vendo como que tinha uma imagem, não tinha pessoa, e a segunda tinha. E ele entendeu que essa pessoa ia entrar na cena, né? Entendeu o mar. Cara, de verdade, fica até arrepiado. Olha isso aqui. Meu, que cena maravilhosa, né? A experiência sensorial que a gente consegue. Deixa eu ver só o finalzinho aqui, se ele tá dando uma pausinha. Para eu entender a fluidez do vídeo, tá? Olha as pegadas. Cara, ó a pegada. Vou baixar essa daqui, tá? Ficou maravilhoso, né? É difícil até escolher. Eu fico até emocionado com a cena dessa.
Cara, sensacional. É arte pura, né? Como é bom ser artista 3D. Ser artista, né? De verdade. Legal. Bora lá. Daqui então a gente vai para uma cena de transição da nossa fachada frontal. Então só vou inverter, deletar. Limpo o nosso prompt, tá? Olha aqui, tem uma aba de negativa agora que eu vi. Novidade. Vou trazer aqui a nossa cena da fachada frontal que você criou junto comigo, porque ele vai fazer uma transição agora daqui para frente da casa, ó, tá vendo? Ó? Tem conexão, né? Tá vendo como o importante é uma cena se conectar com a outra. Como que eu ia fazer uma transição dessa casa se ela não já tivesse na cena? Cara, eu nunca ia encaixar, né? Por isso que às vezes pessoal, você faz essa transição que se conecta, que é linear, que parece que está acontecendo de forma natural. Tá aí o segredo, né? É uma continuidade de cena mesmo, de expansão da cena. A cena ela precisa ser coesa com o próximo take. Precisa se ter a mesma identidade, né? Porque senão não vai ter ligação mesmo. E é muito difícil fazer essa ligação depois, amarrar uma cena na outra. Estou dando umas dicas aqui para você entender, porque muita gente às vezes faz uma transição, fica forçando essa transição com a IA, mas na própria imagem já não tem isso. Não tem harmonia entre uma cena e outra. Ela já não tem a mesma linguagem, beleza? Anota isso, entenda isso, porque vai te ajudar muito você ter um vídeo mais linear, que ele tem aquela harmonia entre transição de cena. Esse prompt ele é mais simplificado porque a gente só vai pedir para a câmera orbitar ali em direção à casa, né? Basicamente a nossa cena está de frente, né? Eu estou aqui, ele vai fazer assim, ó, virar, né? Fazer um giro, orbitar um pouco ali em direção à casa. Então a gente traz isso no prompt, mantendo o raio e a altura, né? Para ele não sobrevoar nem descer, ele manter a constância de giro, tá? Enquanto a fachada ela se aproxima gradualmente. Mantenha o foco na casa, né? Em todo movimento, com a trajetória contínua, velocidade uniforme, sem desvio, sem variação brusca, sem avançar e parar no meio e depois avançar. Então, de uma forma linear, para ter esse movimento estável, elegante e cinematográfico. Então, eu vou copiar aqui. Esse é o prompt base. Basicamente, ele vai sair daqui e vai vir aqui na frente da casa, ok? 2 gerações, uma cena linda aqui que a gente vai ter também como resultado, tenho certeza. Com as 2 gerações aqui, ó, ficou perfeita essa daqui. Tá vendo como que acontece de forma natural mesmo, né? Porque as cenas, elas se comunicam, né? As 2 ficaram ótimas, né? Então vou baixar aqui, ó. Montani, como é que eu faço para ter uma cena linear? Você entendeu? A cena ela precisa se comunicar com o frame inicial. Então a gente precisa ter uma boa harmonia entre os frames, para que a IA na transição ela case e encaixe isso de uma forma perfeita, tá? Então quando você vê um vídeo que não está montando legal, é porque é um erro na expansão da cena. E aí você tem que voltar essa etapa, anota aí, corrija e depois venha com o vídeo, tá? Beleza? É isso aí, maravilhoso. Vou inverter, provavelmente a gente tem uma cena agora daqui. Eu vou até confirmar aqui, ó, daqui, isso mesmo, da casa. Agora a gente vai jogar para uma versão de humanizado. Aqui, geralmente, é mais complexo encaixar, tá? Por quê? Porque é uma planta que não é a planta do projeto, foi criada com IA ali, né? Mas a gente vai tentar fazer isso, eu acredito que a IA ela deu uma pré-interpretação muito boa aqui. Eu acredito que vai acontecer de forma mais natural aqui no encaixe. Mas pode ser que não aconteça tão bem aí na sua geração, por exemplo, tá? E aí você gera mais de uma vez o vídeo, ou fica tranquilo que depois lá no Speed Ramp eu acelero muito essa transição. Porque a ideia é disfarçar mesmo esse encaixe. Então, na hora que ele vai fazer esse giro assim, ó, para cima, cara, se ele faz em 5 segundos aqui, eu faço em 1 segundo. Eu faço isso aqui só, tá? Tô vendo eu ali no cantinho, ó. Ele só faz isso aqui, ó. É muito rápido, cara. É uma transição mesmo assim que você não percebe,
Então fica tranquilo se não dá o encaixe 100%. Para você não, eu tô dizendo isso para você, explicando, para você não ficar queimando o crédito. Ah, Montana, eu fiz 10 geração aqui, não ficou 10. Cara, geralmente vai ficar 8 de 10, 6 de 10, tá? Essa transição aqui. Então, quando eu percebo que tem essas transições que são mais difíceis de gerar, eu tô te avisando para você não torrar crédito aí, ficar gerando um monte, porque tem um jeito de disfarçar isso na edição, beleza? Então a câmera ela vai fazer esse giro para cima, né? Ele vai realizar um zoom in lá no teto, tá? Então a câmera realiza um zoom in, em seguida sobe lentamente. O zoom in é a câmera ela avança para frente, tá? Ela faz isso aqui para frente. E é o que acontece, ela está aqui, ela sobe e aproxima, né? Lá na parte de cima é o arco tilt, é isso aqui, né? O arco tilt, esse movimento, tá? Cinematográfico suave, fazendo a transição da vista externa para uma top-down view, né? A vista aérea, vista de topo olhando para baixo, ok? Ele faz esse movimento de arc, depois ele para aqui e olha para baixo, beleza? À medida que a câmera atinge a posição superior, a cobertura se dissolve de forma contínua, revelando a planta humanizada. E aí eu explico a ação, né? Como que é? Ela vai se dissolver ali e mostrar a humanizada detalhada, movimento de ambiente suave, sombras naturais, leve movimento da vegetação, para não ficar parado os verdes ali, se ele conseguir dar um movimento melhor. Beleza? Então, entendido esse movimento aí, tá? Esse prompt, vou copiar e colar aqui e vou gerar duas versões. Duas. E aí a gente vê. Com as duas versões aqui, ó, você vai ver que tem uns BOzinhos, ó. Só que esse aqui ficou um pouco mais que esse. Esse parece que ele deu uma encaixada muito boa, ó. Tá vendo? E de verdade, eu vou acelerar esse início aqui, ó. Cara, você nem percebe, de verdade. Ele já vai cair aqui ó, dentro do corte. Então, assim, esse aqui ficou brabo. Esse aqui vai dar para usar, tá? Então, se o seu ficar similar a isso, usa ele e marcha, tá? Não fica moendo o crédito, não, que essa transição de 5 segundos ela vai cair para 1. É muito rápida. Ok? Segura a dica aí para você economizar. Então, versão 13, tá? Já conseguimos essa transição. Agora, a gente vai dessa para essa. Então, eu só vou inverter, deletar. E vim para a nossa prancha técnica. Lembra que a gente fez uma prancha linda? Então a gente vai trazer ela. Vou arrastar aqui, limpo o nosso prompt, beleza? E aí eu vou indicar a ação desse prompt, que é o que? A câmera ela se afasta dessa cena, porque ele vai se encaixar aqui agora, né? Se afasta gradualmente com zoom out, partindo de uma representação arquitetônica detalhada, revelando aos poucos diferentes vistas e diagramas. Estou descrevendo a prancha, mantendo o movimento suave, leitura clara, composição, tal, até o conjunto completo, tá? O que eu recomendo para essa prancha, caso a sua não saiu na geração anterior, você vai lá e corrige ela. Que tenha a sua planta humanizada nela, e que tem o diagrama, porque a gente vai sair dessa transição para essa, dessa depois para essa, você vai ver, ó, tá vendo? Então é ideal que tenha a planta e tenha isso aqui, tá? Eu recomendo você fazer isso. Então vou copiar aqui, se o seu não tem, vai lá e refaz isso aqui rapidinho para que tenha, né? Pega o prompt lá de novo, volta lá em cima e faça para ter esses dois elementos para ter o que? Transições, né? Lineares, continuação de cena, beleza? Então copiei o prompt, colei. Já está carregando a nossa cena aqui. Vou pedir duas gerações, ok? 1, 2. Deixar acontecendo aí. Estou com as duas versões aqui. Eu quero explicar algo para vocês. Ó, essa daqui, que é a última, né? Ele fez uma transição que ficou bonita até, tá? É interessante, eu gosto também. Tá vendo? Ó? É um fade ali. Mas para mim, a melhor transição é quando há conexão entre um frame e outro. E essa daqui ela me traz isso, ó. O que você acha aí? É muito melhor, né? Tá vendo? Porque dá dica de você ter esse elemento já na prancha. Olha que lindo, né? Realmente ele se encaixa
Olha como que ele encaixa, né? Cara, sensacional. E aí a gente vai tentar buscar um encaixe nessa daqui. Maravilhoso. Vou baixar aqui, vou salvar. E fica muito melhor, né? Porque realmente faz sentido. Mostra da onde que está saindo, por exemplo. 14. Bom demais. Agora daqui, né? A gente vai manter ela como inicial agora e fazer a transição. Vamos ver se a gente consegue ela se destacando daqui. Inverte, fecha, limpa. Trago a nossa imagem aqui, né? Da nossa isométrica do estudo solar. Tá? Que você viu gerando com você. E no prompt a câmera aproxima com o zoom in no canto inferior direito da prancha, porque é onde está, né? Ela vai aproximar agora aqui. Partindo de uma visão ampla de todo o projeto, ele transicionando suavemente para um close detalhado da área de estudo solar. Então, se a sua prancha não está com o estudo solar nessa posição, está aqui, então você tem que alterar. Se ela está aqui em cima, você tem que alterar no prompt aonde que ela está, né? Indique certo a posição do seu estudo solar. Se ela não está na prancha, então está errado, tem que pôr ela. Já era para estar, né? Beleza? Entendido a questão da posição em relação ao prompt, é importante que você faça a indicação, isso de uma forma correta. E eu estou dizendo aqui, ó, estudo solar na seção inferior direita, beleza? Destacando diagramas, trajeto solar, dispositivo sobreamento, anotações técnicas, alto nível de detalhe e por aí vai. Mas basicamente a parte mais importante é você localizar e dizer a ação da câmera no seu prompt. Então, carreguei aqui, colei o prompt, já carregou as duas imagens, eu vou gerar aqui duas vezes também, para a gente escolher uma versão. E aí a gente já está basicamente na metade do nosso, ó, falta 9 páginas aqui para a gente finalizar a parte dos vídeos, tá? E tá ficando lindo, né, gente? Tenho certeza que no seu projeto aí também tá ficando lindo, você tem aprendido bastante coisa aí também. Com as duas versões aqui, ó, foi certeiro, tá vendo? É isso que eu precisava, né? Era um zoom in no estudo solar, ele identificou bem a posição. Gosto desse que sai assim também. Deixa eu ver esse. Muito bom esse. Vou baixar, tá? O seu vai ficar muito similar aí também, tá bom? Aí daqui a gente vai fazer já outra transição baseada também nessa imagem, né? Então vou colocar 15 aqui, já vou fechar essa janela, inverter, deletar e limpar o nosso prompt aqui, ok? Então daqui eu vou vir para a nossa próxima cena, que ele vai fazer o que? Ele vai girar e fazer uma explodida. E a gente vai tentar até sem prompt aqui para a gente ver o resultado. Então vou usar essa daqui e ver como é que ele vai se comportar. Então vou trazer lá, carregar a nossa isométrica explodida e não vou por prompt, tá? Vou deixar ele trabalhar de uma forma criativa aqui. Às vezes a gente faz isso para ver como é que ele vai se comportar nessa geração. Então vou fazer uma versão e duas versões aqui. Quero mostrar para você como a IA ela tem sido muito inteligente nas execuções de animações. Você viu aí eu colocando 2 frames sem prompt, tá? Claro que tem situações que é difícil a interpretação, mas eu fiz aqui um exemplo de propósito para você, que muitas das vezes ele já entrega uma boa versão quando a gente já trabalha o mesmo conceito, a mesma linguagem entre as duas imagens, porque ele interpreta isso, né? Ele está vendo que tem harmonia entre elementos. E aí ele vai sugerir versões criativas com base na inteligência que ele tem por trás. E o Kling é muito bom nisso. Olha que legal. Cara, pô, surreal, né? Ficou muito bonito, uma transição rápida, a gente já tem um resultado. Esse aqui ainda, ele deu uma danificada boa, mas de verdade, esse aqui ficou rapidão ali, essa transição ficou muito boa, né? Eu vou baixar ela e vou salvar também aqui. Então, às vezes você tá batendo cabeça aí, tá? Tá sem prompt, Montônio, eu preciso de uma ideia aqui, como é que eu faço?
Cara, tenta uma versão sem prompt, tá? Ele vai gerar. Ou peça uma sugestão de prompt aqui, ó, editor de prompts. Ele vai pedir aqui, ó, prompt automático. Pô, Montano, que negócio louco. Pois é, ele também vai analisar as imagens, ó. Como aqui tá ligado o tradutor, ele traduziu, ó. Animação arquitetônica isométrica de uma casa moderna de 2 andares com piscina, começando com um diagrama de estudo solar e então transitando para uma vista axonométrica explodida. Estilo de ilustração técnica, e aqui ele já deu, né? Aí se quiser uma nova versão, aprimora de novo. Olha o número de possibilidades que você tem, né? Aqui também ele já deu, ó, começando com diagrama, tal, beleza. Um zoom dolly, né? Não sei como é que vai ser, mas ele dá uma graciosa panorâmica orbital. Então provavelmente ele vai fazer alguma questão de giro, né? Ele vai girar aqui e também animar. Então algumas possibilidades aqui que eu quero te mostrar, né? Que é possível você fazer. Agora eu vou inverter, vou limpar e vou para a nossa próxima cena, tá? Então daqui, ó, voltou, né, para a frame inicial e nós vamos para aquela que tem as isométricas de complementares, né? Então mesma coisa aqui, a gente não vai usar prompt, ou eu posso até pedir um prompt automático, tá? Então eu vou gerar aqui, ó, vou carregar, eu vou pedir um automático para a gente ver algo diferente nessa daqui. Então vou carregar aqui, vou pedir aqui, ó, no editor de prompt para que ele gere um prompt para a gente. Uma órbita isométrica. Então vou aplicar prompt. Basicamente era o que eu precisava mesmo, uma órbita ali, sei lá, de fazer algum tipo de giro. E vou pedir 2 versões aqui, tá? 1, 2. Legal. E aí a gente já vê o resultado disso. Essa daqui ficou top, ó, orbitou. Essa aqui não orbitou, né? Deixa eu ver. Deu um zoom in, mas ficou bem legal. Orbitou bem no final, né? E aqui a gente vai ver também o resultado. Eu tô com 2 versões aqui e eu acredito que essa é uma das transições mais difíceis, porque ele muda muito entre elementos, né? É difícil a gente manter algo linear com estruturas de diagramas completamente diferentes. Então, o que geralmente a gente faz? Eu uso o que é orbitar. Porque na hora que ele está orbitando, virando ali, eu acelero. E aí os bugs que tem, dá uma disfarçada. Então o que eu recomendo é pegar uma versão de giro. E ele fez aqui uma versão de giro. Ó. Essa daqui ele faz o giro e aí vira as isométricas. Então é a melhor versão de disfarce quando muda muito assim o diagrama, né? Não tem algo muito linear, a gente usa o giro porque ele se adapta melhor. Agora esse daqui, ele tenta encaixar. Aí quando ele tenta encaixar, cara, tá vendo? Que aí do nada ele aparece, né? Então não faz muito sentido. Essa daqui a gente consegue usar na hora que dá uma distorcida ali, mas a gente acelera e casa bem, tá? A maioria, se você for observar nas mídias sociais lá, a gente orbita, porque eu acelero o orbitar e aí dá uma disfarçada muito boa. Então beleza, fechamos aqui. Daqui agora a gente vai inverter, né? E essa maquete ela vai virar uma dessa daqui em cima da mesa. Então eu vou carregar a nossa cena aqui, ó. Tá aqui ela aqui, beleza? Que é a nossa casa, que virou maquetezinha lá, a gente fez a versão maquete. Em relação ao prompt, eu vou pedir aqui que a câmera ela avance em direção ao diagrama, porque eu quero indicar agora que ela vai avançar em direção a esse diagrama para ele virar essa maquete, tá? Importante a gente direcionar. Então, eu falo onde ele está direcionado, que basicamente é na parte superior da imagem. E aí eu falo como que é o movimento. Suave, contínuo e controlado à medida que se aproxima, transformando gradualmente uma maquete arquitetônica física, com a transição acontecendo de forma orgânica e contínua. A câmera avança, executa o movimento orbital sutil ao redor do objeto. Então ele vai dar um giro aqui para encaixar nessa versão, ok? A gente usa muito essa questão do giro de prompt, porque dá para disfarçar muito bem algumas questões de encaixe. É uma dica importante aí para você.
trabalhar bastante com orbitar no prompt, tá? Ó, aqui a gente vê que ele vai fazer o orbitar e você vai entender já já. Vou gerar duas versões também. Estou com duas versões bem legais que ele gerou, ó. Eu gostei bastante dessa. Legal, né? Repousando a maquete. Essa daqui ficou legal também. Só que eu acho que ele montou aqui e a tela acabou girando junto ali, a animação, tá vendo? Não sei. Tem a sensação que esse aqui ficou melhor, ó. O que você acha? Vou baixar essa, beleza? Então a gente continua com esse daqui. E aí você faz aí na sua versão também, né? A que melhor se adapta. Você pode sentir isso mesmo visualmente, né? Não precisa, tem que ser exatamente assim, montando. Não, você pode ver, ficou legal essa transição, essa daqui não, né? Você tem a sua liberdade criativa aí também, explore ela. Então agora a gente vai inverter isso. Vou limpar aqui, tá? Limpo aqui também. O xizinho aqui ele limpa, tá? Ou seleciona tudo e deleta. Aqui a gente vai dar maquete para a imagem realista. Olha que legal, né? Então a gente está fazendo uma transição aqui do técnico para maquete, da maquete para imagem realista. Pô, Montanha, legal, dá para usar isso em qualquer coisa, né? Pois é, dá para fazer com qualquer coisa. Assim como a gente transformou essa imagem na maquete, agora a gente está transformando ela em vídeo da maquete para o real. Parece loucura, né? O processo criativo. E como que funciona, né? A gente vai carregar agora a nossa imagem aqui. A fachada lá frontal que nós geramos na IA, né? Você viu gerando essa imagem. E agora a gente vai trabalhar a transição. A câmera avança em direção à maquete arquitetônica, que é essa primeira, né? Estou direcionando, explicando como que é a primeira cena, o comando da câmera, que é fundamental. E à medida que se aproxima a câmera, né, dessa maquete, a fachada se transforma suavemente na construção real, com transição ocorrendo de forma contínua e orgânica. Após transformação completa, a câmera inicia um movimento lento e estável de recuo, mantendo alinhamento, enquadramento, tal, para manter, né, a nossa imagem aqui realista. Então copiei e colei duas gerações aqui também, beleza? Isso agora. Olha essas duas transições aqui, que lindas que ficaram, ó. Bem natural, né? Essa daqui também gostei. Qualquer uma delas, né? Ficaram boas. Ok, deixa eu dar uma confirmada nessa. Eu vou baixar essa daqui. Ficou bem legal. Vou salvar aqui 19. Beleza, daqui a gente vai trazer a fachada e vamos lá para uma vista de topo da nossa imagem finalizada do loteamento de dia, né? Ó, beleza? Então vou carregar aqui, limpar o nosso prompt e aí eu vou pedir para a câmera subir, né? Um voo de drone aí mostrando o empreendimento completo. Então a câmera sobe o movimento orbital suave, revelando gradualmente todo o empreendimento residencial, mantendo rotação constante ao redor do loteamento durante a ascensão. No meio do movimento ascendente, a câmera atravessa nuvens suaves. Vai ser legal, né? Vai passar entre algumas nuvens ali, que obscurecem brevemente a visão. Em seguida, emerge acima delas para revelar. Basicamente, a nuvem é para dar um efeito ali de transição, né? Sem cortes, sem travar, né? De forma fluida e estável. Beleza? Então vamos ver aqui o resultado disso. Carreguei aqui Soft Clouds, já carregou. Vou fazer duas gerações também para a gente ver. Uma, duas. Já estamos quase na etapa final, né? Porque daqui a gente vai trabalhar maquete em instante de venda, vamos fazer a animação da inserção da pessoa, aí o arremate ali para a gente finalizar essa sequência de takes animados para depois a gente editar. Olha que loucura, tá? Para você entender que uma simples estratégia criativa faz diferença na transição, né? Se liga só, ó, o que a gente pediu? Para ele orbitar,
fazer um giro, porque a casa ela está numa vista de frente, paralela à nossa próxima imagem, que é uma vista mais verticalizada do plano todo do loteamento. Ou seja, a gente sai daqui e ela teria que fazer isso, né? Então, por isso, o giro, certo? Mas, por conta desse giro, e ele sobe lá para o topo, né, do nosso loteamento, pode ser que tenha um problema sério com a transição, e isso acontece. E aí você vai ver como que as nuvens que a gente pediu que ele escurece faz a diferença nesse movimento para dar uma disfarçada, né? Se liga só, ó, aqui o que aconteceu? Ele não fez a transição de giro, e aí ele respeitou sei lá o que aqui, não respeitou o prompt direito, né? Porque ele não fez o giro, mas as nuvens ele colocou. Olha a diferença quando ele respeita o prompt, ele gira e ainda coloca a nuvem. Para dar uma passada de pano, ó. Tá vendo como fica muito melhor, né? E dá uma disfarçada muito boa. Pô, você vai acelerar um pouquinho isso aqui, fica imperceptível essa transição, tá? Então aqui ficou excelente, né? A gente consegue usar isso muito bem. Então uma dica boa aí, às vezes, você usar esses elementos, né? Como, por exemplo, o giro junto com uma nuvem, se for uma transição aérea, né? Do olho do observador para uma aérea. Ok? O giro a gente usa muito, né? Agora o lance da nuvem aqui ficou sensacional, né? Beleza? A gente saiu agora para a vista aérea e vamos para a nossa maquete e um ambiente, né? Em um showroom de venda. A gente criou essa cena aqui. É uma transição um pouco complexa também, porque ele tem que sair do real para vir para uma maquete física. Então o prompt ele ficou até que um pouco longo, tá? A gente explica, né, a primeira cena do primeiro frame, que basicamente é uma vista aérea, né, de topo, alta, de um condomínio residencial litorâneo. Então eu estou explicando como que é esse master plan, cercado de floresta e da praia, tem a praia ali, né? A câmera então avança para frente enquanto desce, mantendo exatamente a mesma orientação, para ele fazer um encaixe aqui, tá vendo? Alinhando o layout do empreendimento o tempo todo. À medida que a câmera se aproxima, a paisagem real começa a se transformar de forma sutil. A vegetação simplifica, porque vai virar uma maquete, né? Gradualmente até virar árvores em miniaturas. Aí a gente já começa a dizer no prompt o que vai virar isso aqui depois, né? Para uma escala já reduzida, enquanto a câmera continua descendo até que todo o conjunto seja claro, revelado a uma maquete física. Beleza? Então isso aqui a gente traz também que o entorno ele se dissolve ali para virar maquete, que a câmera se estabiliza no olhar do observador, e aí a gente explica como que é a nossa segunda cena, que vai ter um corretor de imóvel, um casal interagindo para ter a movimentação desses personagens, e aí a gente complementa com uma explicação dessa transição. Claro que se for possível, né, você faça a adaptação necessária nesse prompt aí para a sua situação aí de projeto, ok? Ah, Montana, não coloquei os corretor, não coloquei ele num ambiente igual tá aí. Enfim, não é um loteamento de praia, então você vai ajustar isso no prompt, é importante. Por isso que eu faço a leitura aqui com você, explico alguns elementos para você entender o conceito e fazer as alterações necessárias. Agora eu vou trazer a nossa imagem que está com a maquete física, beleza? Ainda sem eu na cena, para depois ele fazer a entrada na cena, né? Então beleza, está carregando aqui e eu vou fazer 2 gerações. Esse aqui pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade nessa transição, mas é algo muito curtinho que a gente vai usar, a gente vai ver junto aí qual escolher, tá bom? Então 1, 2 gerações aqui. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que pode ser que aconteça em algumas animações de 2 frames, que tem dificuldade de interpretação e conexão entre eles. Como eu disse antes, essa é uma situação que poderia acontecer, ter dificuldade de gerações.
Eu não fiz só duas, eu fiz mais versões, inclusive. E eu quero mostrar para você que às vezes você vai ter que aceitar o que vem e escolher a melhor versão, porque é difícil mesmo a gente conectar situações muito distintas de informações entre elas. E eu vou te mostrar aqui para você entender isso. É muito difícil a gente conectar um master plan de uma foto e uma maquete. Então assim, olha a transição que ele fez. É uma transição boa para você? Você que vai decidir, tá? Vou te mostrar outra situação aqui, ó. Médio, né? Ele tentou fazer a conexão, tá vendo? Para mim, essa é a melhor. Eu gosto dessa de trazer o real como se fosse um plano ali na maquete, tá? Eu gosto dessa. Ainda mais quando eu acelero isso, eu tenho um melhor resultado, ok? Inclusive eu vou usar ele, mas eu quero te mostrar as outras, ó. Ah, Montana, eu achei que ficou melhor essa. Beleza, cara, é você que vai escolher, tá? Mas eu quero te mostrar que vai ter variações de geração com o mesmo prompt muitas vezes, principalmente se é uma situação complexa. E é isso que eu quero trazer aqui para você, tá? Então, ó, depois de algumas, não foi uma, duas, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sei lá quantas deu. Ele gerou uma que eu gostei, que eu achei que ficou agradável, que é essa daqui. Então eu vou usar ela, beleza? Então, tô só passando para você a verdade, tá? Porque às vezes você vai ter que gerar mais de uma vez aí, gastar, moer uns créditos para você ter uma versão. E te mostrando as que eu acho que não ficou bom também, né? Às vezes você gosta, mas enfim. Beleza? Então a gente tem aqui. Agora daqui a gente vai colocar eu entrando na cena, né? Bem legal, esse é mais tranquilo da gente realizar. 2 frames, só carrego a próxima imagem aqui, deixo ela como primeira. Aqui já estava, né? Eu inverti, joguei para cá e agora eu me coloco aqui com a imagem que a gente fez com a inserção da pessoa na nossa maquete, tá? Então eu vou trazer aqui, ó, nem precisa de prompt, tá? Poderia colocar, insira um homem chegando na cena, ele entra, toca na maquete, visualiza ali, olhando para ela. Poderia, mas é tão simples aqui que dá para só eu pedir para gerar aqui e ele já, acredito que já vai fazer acontecer, tá? Então, uma, duas, ou eu peço aqui, né, se vira aí, gera um prompt automático para mim, também é uma opção. Vou até ver o que ele vai gerar aqui, a gente lê junto, colocar em português aqui. Mas eu acredito que automaticamente ele já vai fazer. O movimento de câmera suave, cinematográfico em direção a uma maquete arquitetônica detalhada sobre a mesa. Um corretor de imóveis apresenta o projeto, tal. A câmera circula lentamente a maquete. Não sei se ia ficar bom isso aqui, porque ele vai querer girar, né? Mandou um orbitar aqui do nada, eu acredito, ó. Então tem que tomar cuidado também, né? Por isso que tem que ler o prompt, beleza? Mas vamos ver aqui a versão que ele vai me trazer mesmo, original, sem prompt. Tá vendo como fica muito natural, né? Quando já tem uma câmera assim bem simples, né? Uma câmera dos 2 frames são simples, é a mesma situação acontecendo, só a inserção da pessoa. Esse modelo Kling 2.5 já faz isso com excelência. Sem prompt, já colocou as pessoas movendo ali e fez a inserção dela. Muito fiel, né? Até olha pro cara, tipo, pô, vim ver a maquete aqui, né? E fica sensacional. Essa daqui também, ó, a segunda versão, deixa eu ver. Ele tentou querer orbitar no final, tá vendo? Ó, parece que ele deu um movimentinho no final ali. Essa daqui eu achei que ficou muito legal. Vou baixar ela. Ficou muito natural, né? Eu vou baixar aqui, 22. Beleza, tá salvo. Agora a gente vai fazer uma cena extra aqui, que é aquela transição, né? Então daqui, vou até limpar tudo. A gente vai fazer aquela de anúncio, né? No caso, se você é corretor, você pode fazer mostrando a plaquinha do nome do loteamento, a logo, né?
Isso é legal para você ter ideia. Então vou trazer a vista aérea distante aqui, ó. Estamos trabalhando com essa cena agora e essa final. Basicamente ele vai fazer um movimento de câmera que avança, né? A câmera avança em direção à maquete arquitetônica, ajustando suavemente a posição até alinhar-se à avenida central do modelo. E aí, tranquilo. Isso aqui basicamente a gente vai trazer com a câmera aérea de drone, ele vem para a via central, em um movimento linear contínuo, sem cortes e sem transições. Ok, vou colar o prompt aqui. E vou gerar duas versões. Duas. E depois é bem simples. A gente traz a cena aqui e vem com o personagem, né? Comigo aqui, com você, com o corretor de imóveis, seja lá quem for, com a plaquinha, com a logo. Você que manda aí. Beleza? Então vamos ver o resultado dessa versão aqui para a gente escolher. Tá gerando uma só, vou pedir mais uma. E gerou 3, vamos deixar aqui para rodar. Eu estou com duas transições aqui que ele gerou, não ficou das melhores, mas a gente vai usar um meio segundo desse vídeo aqui na parte final, porque a ideia é pegar dessa cena aqui em diante, tá? Então eu vou pegar esse daqui que ele tentou fazer uma transição ali, acabou não encaixando muito bem, mas não tem problema que a gente vai fazer essa transição de uma forma muito rápida, vai ficar imperceptível. Esse vídeo de 5 ele vai cair para 1 segundo nessa transição final aqui, tá? Então, tranquilo. Aqui também, ó. Nem vou ficar perdendo tempo gerando muito. E aí eu vou vir dessa daqui para nossa cena já mostrando como se eu fosse de frente ali, que é segurando a plaquinha. Lembra que nós geramos? Então, vou carregar aqui e vou trazer o nosso prompt. Aqui eu copiar ele inteiro, tá? Então a câmera avança para frente ao longo dessa avenida aí que nós estamos, né? Com as palmeiras ali e tal. À medida que a câmera avança, ela se aproxima suavemente do homem. Conforme a câmera chega perto, o homem ergue naturalmente a placa. Estou informando o movimento, né? Como que eu quero. E sobre a iluminação do entorno ali, para não ter rotação e ser algo constante e instável. E estável. Então vou copiar aqui e vou fazer as gerações finais, né? Essa daqui vai ser a última geração do nosso vídeo. Pô, já foi uma caminhada, né? Geramos aqui, deixa eu confirmar com você. Tem vai dar 24 cenas animadas. Passamos um dos criativos mais longos, né, de loteamento, porque bastante informação que nós exploramos. Passamos por time-lapse, passamos por desenho técnico, troca de mood, cenas na praia, da fachada, maquete, showroom, inserção de pessoa. E agora a gente está no meio da avenida do loteamento aqui. Vamos ver o resultado aqui, como ficou. Estou aqui com as versões, eu vou escolher essa daqui mesmo, tá? Eu faço uma transição bem rápida, porque é isso mesmo, é algo bem rápido. Vou baixar aqui e vou salvar. 24. E a gente finaliza a parte de animação das nossas cenas avulsa, né? Tem esse daqui, mas acabou nascendo uma palmeira, não ficou bacana. Esse aqui já ficou melhor. Então fechamos toda essa parte de cenas, né, animadas. Cada take foi gerado por 2 imagens, inicial e final. E você passou pelo processo aqui, né, onde eu te mostrei que é possível criar animações e transições de uma cena para outra utilizando o Kling 2.5 e também um prompt, né, bem assertivo aí. Em alguns casos até sem prompt, porque é um modelo muito inteligente. Na próxima aula nós vamos correr para o abraço, montar, né, a nossa animação final e aí a gente conclui, pô, que criativo sensacional, né, de loteamento com possibilidades gigantescas aqui de criação que você viu, ainda mais se você já passou pelas aulas anteriores, já dominou muita técnica, já está mamãozinho com açúcar
mexer com inteligência artificial aí para você, tenho certeza disso. Qualquer dúvida, lembre da comunidade, eu estou lá para te dar todo o suporte necessário. Irmão, irmã, aí te vejo na próxima aula. Tamo junto.